Hoje, nós vamos conversar sobre o Banco Paine, banco brasileiro pequenininho, mas que já conta com 27 anos de história e que nos últimos trimestres mostrou um grande crescimento, começou a chamar a atenção do mercado, casas de análise começaram a recomendar e aos poucos foi ficando mais popular entre os criadores de conteúdo aqui do YouTube, além de ter engatado uma alta desde maio de 2023 que está enchendo os olhos de muito investidor. Pelo título, vocês já sabem que eu tô com um pé atrás com esse banco. Então a gente vai entender direitinho a sua operação, perspectivas e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo do Banco Paine com diferentes métodos de valuation. Também é lá pro fim do vídeo que eu vou citar um risco do banco que até hoje eu não vi ninguém comentar por aqui no YouTube. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, pode fazer sua doação, seja pelo Pix ou pelo Apoia-se. E se quiser ajudar sem gastar nada, bota nos favoritos o nosso link da Amazon. Aí comprando através dele, você ajuda o canal sem gastar nada mais por isso. Todos os links estão na descrição. E deixo aqui também meu sincero agradecimento a todos que já são apoiadores. Tendo sido fundado em 1997, o banco já tem uma história considerável, sendo presente na Bolsa de Valores desde 2007, quando fez seu IPO. Em 2016, eles deram prejuízo, que se alargou no ano seguinte, visto que eles começaram um investimento em digitalização, criando uma plataforma online do banco. Mesmo assim, esse passou 5 anos seguidos dando prejuízo e 6 sem pagar nada de dividendos. Aqui eu já começo a torcer o nariz. Mesmo a gente considerando a fase de investimento para a modernização da estrutura do banco, o setor bancário não está entre aqueles que são mais cíclicos. Mesmo em uma empresa de commodities, 5 anos consecutivos de prejuízo já me fariam pensar 2 vezes, que dirá em um setor que, como um todo, tende a entregar um pouco mais de perenidade. Antes desse período recente, onde o mercado começou a olhar com os olhos um pouco melhores para o Banco Paine, ele era um banco de crédito a médias e grandes empresas. Porém, se a gente voltar mais no tempo, ele já teve operações de crédito ao varejo com foco em empréstimos colateralizados. E, a partir de 2022, eles voltam com essa operação que havia sido deixada de lado, claro, sempre atualizado. E é exatamente esse novo velho segmento de atuação do banco que está permitindo a ele entregar o crescimento que está agradando o mercado. Dessa forma, hoje eles têm uma operação dividida entre atacado, com as médias e grandes empresas, e varejo, com crédito colateralizado e participação em 2 empresas. O grupo BYX, talvez a pronúncia seja BIX, que oferece uma plataforma completa para originar crédito colateralizado, e aproveitando a sua atuação também tem um lado voltado ao investidor que busca exposição a esse tipo de crédito diretamente, além da criação de produtos financeiros white label, que é quando as empresas que querem oferecer serviços financeiros, mas não são propriamente do setor, podem contar com uma estrutura do grupo para construir e manejar o que é necessário, mas podendo manter a marca da empresa contratante. Esse grupo de fato parece promissor, já dá lucro e vem mostrando um largo crescimento nesses lucros. O Banco Paine conta com uma participação de 32,8% nessa empresa. A outra é o Amigo Z, ou Amigos, cujo foco são os cartões de crédito. Aqui eles destacam o enorme crescimento da originação de crédito do grupo, porém ocultam maiores detalhes dos resultados em si da fintech, o que também me incomoda. Ainda é pequeno, mas vale ser citado que eles têm entrado na operação de seguros através da corretora Paine. Apesar do market cap pequeno, o banco tem uma presença quase no Brasil todo, o que é sem dúvida positivo. E, seguindo no tema das coisas boas da empresa, vale ressaltar que, apesar da sua carteira estar se tornando cada vez mais atrelada ao investidor varejo, essa é menos arriscada do que uma carteira de crédito do Bradesco ou do Santander, exatamente pelo Banco Paine ter um foco em crédito colateralizado, tendo garantias sólidas. E nessa parte da carteira, a maior parte dos colaterais são saldos do INSS dos devedores, e, em menor relevância, saldos do FGTS, SIAP e outros instrumentos colateralizados. Então, de fato, olhando apenas para a carteira de varejo, o Banco Paine vem com um risco aparentemente menor do que os seus pares bancões que também focam no varejo.
todo o crescimento desses empréstimos permitiram uma evolução no contexto geral do banco, como a alta do ROAE e um crescimento da sua Basileia. Juntando esse fato com o crescimento de 60% da carteira de crédito do banco em um ano, e esse ainda tem indicadores fundamentalistas atraentes, como um PVP de 0,92 e um PL de 4,21, dá para entender por que tem tanta gente começando a dar atenção ao banco. De fato, se esse movimento que vimos no último ano se manter, ele parece estar muito barato. Então, cabe a nós entender se esse crescimento é sustentável. E aqui temos que prestar atenção em alguns detalhes. O primeiro é simples. Eles voltaram a operar com crédito colateralizado em 2022 apenas. Ou seja, essa leva de empréstimos ainda é mais nova. Quando você faz um empréstimo, o banco tem toda uma diligência para minimizar o risco. Então, para você conseguir um empréstimo é porque, em geral, sua condição financeira atual permite que você arque com os custos desse empréstimo. De maneira que a inadimplência só vai começar a aparecer ao longo do tempo, conforme os clientes tiverem mudanças no contexto financeiro que os obriguem a ficar inadimplentes. Então, a tendência é que a inadimplência seja maior nos empréstimos mais antigos. Sendo esse lado super recente no banco, ainda não temos tempo suficiente para observar a verdadeira inadimplência que a gente pode esperar dessa parte da operação da empresa, que atualmente aparenta extremamente saudável em 0,8% de inadimplência apenas. E mesmo olhando desde junho de 2023, a gente já vê um movimento de alta nessa inadimplência, corroborando exatamente com esse meu argumento. O segundo ponto é a Basileia do banco, que eles conseguiram expandir nesse período recente, diminuindo o risco do que eu vou falar agora. Mas, mesmo sua Basileia, atualmente nos 14,1%, sendo uma Basileia saudável e em crescimento, o market cap do Banco Paine é de 1,06 bilhões de reais, tendo um patrimônio líquido de 1,12 bi. Sendo a Basileia uma relação entre o capital próprio do banco e a sua carteira de crédito ponderada pelo risco, e esse tendo um capital próprio pequeno, podemos ver mais volatilidade nessa Basileia. E a queda dela, sendo o mínimo permitido pelo Banco Central Brasileiro 11%, poderia obrigar o banco a desacelerar a sua oferta de crédito. Então, na minha visão, apesar do banco ter sim possibilidade de seguir crescendo, ainda é muito cedo para a gente ter confiança nas margens que ele vai manter, na inadimplência que ele vai entregar, principalmente quando sua carteira estiver mais madura, e é até difícil acreditar na continuidade do crescimento enorme que eles vêm apresentando. Antes da gente seguir para os indicadores e para o preço justo, eu quero ressaltar que eu não acho que o Banco Paine vai ser um péssimo investimento. Inclusive, com seu preço atual, se ele conseguir manter a lucratividade e o pagamento de dividendos, ele será sim um bom investimento. Eu só acho que ainda é muito cedo para ter confiança nesse cenário, de maneira que a relação risco-retorno do banco não me parece das mais atraentes. Outro ponto fraco é que as ações ordinárias quase não têm liquidez, de maneira que o investidor pessoa física se vê obrigado a comprar a ação preferencial. Mas pelo menos essa conta com um tag along de 100%, trazendo essa tranquilidade para o investidor. É claro que as perspectivas compartilhadas aqui nesse canal são sempre voltadas para a perpetuidade de um ativo. Ainda pode haver sim uma oportunidade de aproveitar o movimento, fazer um swing trade, mas não é nesse tipo de estratégia que a gente tem foco aqui nesse canal. O índice de eficiência do banco está aqui em 46%, veio crescendo nos últimos trimestres, e apesar de não ser um índice de eficiência ruim, também não é um índice de eficiência que enche os olhos do investidor quando compara com os outros bancos. Porém, olhando o comportamento do lucro e da cotação da empresa, vemos que o lucro mostrou uma recuperação bem mais veloz do que a cotação, de forma que já temos um lucro bem maior do que o de 2012, mas com um preço bem menor, o que pode até indicar uma divergência que pode ser aproveitada, mas também pode representar que o mercado como um todo ainda tem um pé atrás com o banco. Afinal, desculpa eu me repetir, mas ele ficou 6 anos sem pagar dividendo. Isso é muito fora da expectativa do investidor brasileiro, e essa insegurança por si só pode fazer com que o mercado exija uma maior margem de segurança sobre o banco. E também faz com que tenhamos um banco com um dividend yield inicial muito atrativo, mas que não cabe numa carteira previdenciária voltada a dividendos, exatamente devido ao seu histórico.
tendo que entrar numa parte da carteira de onde se espera uma volatilidade maior, uma incerteza. Bom, no começo do vídeo eu prometi comentar um risco que ninguém cita, e esse é a minúscula presença midiática do banco. Mesmo que a Basileia não seja o limite para o crescimento da carteira de crédito do banco, ele depende de conquistar uma base maior de clientes. Mas a sua presença midiática é ínfima. Eu nunca vi um anúncio deles por aí, e mesmo pesquisando na internet eu só encontro conteúdos bem simples de pessoas falando sobre, mesmo que oficial do banco. Eu não encontro um material publicitário mais sério, de maneira que os seus custos no presente não englobam um marketing relevante que eventualmente será necessário para continuar a expansão do banco. O Banco Pine pode sim vir a ser um ótimo investimento se a sua tese se provar, mas eu, particularmente, não consigo ignorar tantos riscos assim. Apesar de todas as minhas críticas, vale ressaltar que se a tese se provar correta e eles seguirem crescendo, mantiverem uma inadimplência baixa e tudo mais, ele pode vir a trazer grandes retornos, o que pode parecer contraditório com o título desse vídeo. Peço perdão pelo clickbait, mas é que eu realmente não vejo ele como uma grande oportunidade no momento. Então, chega de enrolação, vamos direto para o valuation, que vai ser calculado aqui no nosso site, contando com 3 métodos gratuitos para te ajudar a investir, e se quiser liberar todos os métodos, é lá no Apoia-se que você pode fazer a assinatura. De todo jeito, te convido a visitar, o link está na descrição. Vindo aqui direto para o método de Graham, a gente tem um crescimento histórico de 21,9%, mas a gente tem que ser conservador, a gente está estimando para perpetuidade, vou colocar 10%, que já é alto, com os mesmos 10% de taxa de desconto, e aqui a gente chegaria a um preço justo de R$ 9,72, nos indicando uma boa margem de segurança em relação aos atuais R$ 4,95. Mas vocês sabem que não basta um método de valuation, vamos aqui para o método de Gordon, pautado nos dividendos, aqui está errado, ele pagou na verdade 36 centavos nos últimos 12 meses, com uma taxa de crescimento de 3% e os mesmos 10% de desconto, a gente chega a um preço justo de R$ 5,30, que traz a média dos dois cálculos até então para R$ 7,51. Vou agora para o desconto de fluxo de dividendos, onde para o crescimento perpétuo eu vou estimar 2%, com 8% de desconto, e dessa maneira a gente chegaria num preço justo de R$ 5,14, trazendo a média de todos os cálculos aqui para R$ 6,72, nos indicando que a gente tem alguma margem de segurança, mas que não é tanto assim. E dado todos os riscos que eu citei, toda a incerteza ao redor do banco, eu só entraria, na verdade eu não entraria, eu não pretendo ter o banco, não quero comprá-lo, não vou entrar. Mas se eu quisesse muito, eu exigiria uma larga margem de segurança, coisa ali perto dos seus 50%. Dessa maneira, com uma margem de segurança de 50%, a gente só compraria ele abaixo dos R$ 3,33. Então, deixa aí sua opinião. Você acha que eu estou sendo rígido? Estou sendo severo com o banco? Você tem ele na sua carteira? O que você acha da estratégia? Conta pra mim, muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!